Boa noite a todos, Dandavati Pranam. Hoje é um dia muito especial para todos nós, não só nós do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, mas todo mundo do universo, porque Srila Govinda Maharaj é considerado Jagaguru. Ele é o Guru universal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre ele. Alguém mexeu aqui, né? Não, mas tudo bem, eu já arrumei. Eu ajustei para a lá dele. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj, como todos sabem aqui, mas nunca é demais falar, ele é o discípulo de Srila Siddhar Maharaj, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui agora e não teria a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente. Porque Srila Govinda Maharaj, quando Swami Maharaj Prabhupada abandonou o corpo, antes de abandonar o corpo, ele falou para alguns devotos mais próximos para se abrigarem em Srila Siddhar Maharaj. E os antigos da nossa missão, os sannyasis, né, os gurus antigos, Shripata Pasi Maharaj, que a maioria conheceu aqui, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, Srila Madhusudana Maharaj, Srila Goswami Maharaj, e deve ter outros também da nossa missão, que eram discípulos de Prabhupada, a Bhaktivedanta, e eles foram se abrigar em Srila Siddhar Maharaj em 81 e 82. Mas Srila Siddhar Maharaj não queria aceitá-los. Não por nada, mas ele falou, estou muito idoso, eu não tenho condições, eu estou muito idoso, né? Ele já tinha mais de 80 anos. E aí Srila Govinda Maharaj falou, não, pode aceitar eles que eu cuidarei deles. Então Srila Govinda Maharaj, todos eles se abrigaram em Srila Siddhar Maharaj, mas eles tiveram muito mais contato com Srila Govinda Maharaj do que com Srila Siddhar Maharaj, porque Srila Siddhar Maharaj abandonou o corpo em 88 e Srila Govinda Maharaj em 2010. Então todos os sannyasis, esse pessoal que era da ISKCON, eles tiveram muito mais contato com o Gurudeva do que com o próprio guru deles, Srila Siddhar Maharaj. E Srila Govinda Maharaj também, ele queria um templo em São Paulo, né? E então a vontade dele foi feita, por quê? Porque quando um guru pede, um guru genuíno, ele quer algo, é a vontade de Krishna. Não há diferença entre o guru e Krishna. Nós cantamos de manhã, cantamos todo dia a canção Sansara Davana, Sisigurvastaka, e lá fala, não há diferença entre o guru e Krishna. Na verdade, aquele termo que todo mundo conhece, a Chincha Beda Beda Tattva, é inconcebível, e ao mesmo tempo não é. Então o guru é Krishna e ao mesmo tempo ele não é. Mas nós temos que olhar o nosso guru como Krishna. Uma aula de Silachara Maharaj fala, nós temos que ver o nosso guru como Krishna, nós temos que ver o nosso guru como aquele que veio do mundo transcendental, veio nos ajudar e voltou para lá. E é isso que aconteceu com Srila Govinda Maharaj. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a vida dele, né? Tem toda a literatura no livro Atado pelo Afeto, tem no livro Verdade Revelada também dele, e no site também tem da missão, mas brevemente eu vou falar. Então, ele apareceu em 1929, em dezembro de 1929, Srila Govinda Maharaj apareceu, e ele nasceu numa aldeia chamada Bamumpara, uma aldeia pequena, né? E ele era um garoto muito simples, a família Brahmani, ele era filho de Brahmani, família Brahmani. Então ele lia as escrituras desde muito novo, desde muito garoto. O pai dele era cantor profissional, mas não eram as canções Gaudiya Vaishnavas, eram canções de Radha Krishna Lila. Isso não é para a gente, é Madhurya Rasa. Então, o pai dele era cantor profissional, ele ia na região, contratavam ele, e ele cantava e ele vivia disso. Ele cobrava por volta de 250 rúpias por apresentação, e na época era muito dinheiro isso. Srila Govinda Maharaj mesmo falou isso. E aí o pai dele faleceu, abandonou o corpo, e ele com 14 anos ele já era o chefe da família. Ele era o filho mais velho e ele que sustentava a casa. Então ele foi trabalhar em 2 hospitais ambulatórios. E na Índia, na época, quem tinha de 5 a 10 anos trabalhando junto com o médico, tipo em estágio,
ele ganhava o diploma, não diploma formal, mas ele era considerado médico. A lei aceitava ele como médico. E Srila Govinda Maharaj trabalhava, então, nessa época com o hospital, ele ganhava 20 rúpias por mês, e ele sustentava a mãe e os irmãos com 20 rúpias por mês, com 14 anos de idade. E esse era o trabalho dele, e depois ele saía de um ambulatório de manhã, ele ia para o outro à tarde, mas nesse interim ele ia jogar futebol, ele gostava muito de futebol. Então ele ia jogar futebol. E aí, uma vez tinha os sadhus, né, o pessoal do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, eles pregando na região. Eles foram pregar na região que Gurudeva morava, e Gurudeva era muito atraído por esse grupo. E tinha um sadhu lá que ele parecia muito, Srila Govinda Maharaj fala, a pregação dele de Bhagavatam, era muito semelhante a Srinivasa Acharya, quando pregava. Então, era um brahmachari e deixava Gurudeva muito feliz de escutar, e todo dia ele ia escutar, e um certo dia ele foi lá e tinha mirdanga, eles tocavam carta, mirdanga, faziam kirtan, e Gurudeva falou para eles, eu posso tocar a mirdanga? Era um garoto de 16 anos na época. E aí os sadhus acharam meio estranho assim, falaram, pode. E quando ele pegou a mirdanga, ele tocava muito, muito bem mirdanga. Srila Govinda Maharaj, ele aprendeu, ele tocava muito bem mirdanga. E ele era um ótimo cantor também. E aí os sadhus ficaram impressionados com ele tocando a mirdanga. E ele tocava mirdanga, todo mundo cantando, e dia após dia acontecia isso. E estava chegando o dia de Nishinra Chaturdasi, que é o 14º dia do aparecimento do Senhor Nishinradeva. E ele pegou, certo dia, ele falou para os sadhus, se eu for com vocês, vocês me aceitam? No mate, os sadhus falaram, sim, nós aceitamos. Então nós vamos te levar para lá. Mas Gurudeva se arrependeu. E ele nunca havia falado uma mentira na vida. Gurudeva nunca mentiu na vida. Ele falou que uma das qualidades que ele achava que era a única qualidade que ele tinha, imagina, né, um guru genuíno, ele achava que a única qualidade que ele tinha boa era nunca ter mentido. E a gente mente agora o tempo todo. A gente está o tempo todo mentindo, todo mundo mente. Eu duvido que alguém passe um dia tudo bem, vai, se você está dormindo o dia todo. Mas passa uma semana sem mentir. Eu duvido que alguém não contou uma mentira em uma semana. E Srila Govinda Maharaj nunca falou uma mentira na vida. Então ele tinha prometido para os sadhus que ele ia com eles para o mate, para a missão. E aí ele pensou, ele falou, bom, não posso mentir, eu nunca menti. Não que eu não posso, mas ele não queria mentir. Ele nunca tinha mentido. Então ele falou, como que eu vou fazer o arranjo? E aí ele falou, vou mudar a promessa. E ele chegou para os sadhus e falou, eu só vou com vocês se for hoje. Ele sabia que os sadhus tinham que ficar na região para fazer o festival de Nishinra Chaturdasi. E para a surpresa dele, os sadhus falaram, vamos sim, hoje à noite nós saímos. E aí não tinha o que fazer. Ele tinha prometido e ele largou ele largou a mãe, ele largou os irmãos, ele sustentava a família. E Krishna fala no Bhagavad Gita, abandone tudo, abandone todas as religiões. Mas Srilachar Maharaj deu uma aula um dia falando que quando a gente lê Bhagavad Gita, a gente não compreende Bhagavad Gita. A gente vê lá a religião, a gente pensa que é o hinduísmo, é o cristianismo, é o budismo, é o kardecismo. Não, não é esse tipo de religião somente. Abandone as religiões, toda a religião. Krishna quis falar o quê? Abandone o Varnashana Dharma. Abandone a sua profissão, abandone a sua posição social. Se você é Shudra, se é Vaishya, se é Kshatriya, ou se você é Brahmani. Abandone se você é Brahmachari, se você é Grihasta, se você é Vanaprastha ou Sannyasi. Abandone tudo e renda-se a mim. É isso que Krishna fala. E você não vai ter nenhum prejuízo. Você me servindo, você serve a todos. Você me deuses, o teu pai, tua mãe, todo mundo que a gente tem dívida. Então o Srila Govinda Maharaj falou, eu tenho que ir com eles. E aí eles falaram para Srila Govinda Maharaj, 2 horas da manhã nós vamos sair. E na época, 2 horas da manhã, hoje também não tem balsa, não tem nada para atravessar o rio. E Gurudeva teve que atravessar a nado o rio. Ele atravessou a nado, indo rumo a Navadvipa.
a Cola do Ipe, que é onde é o nosso mate antigo. Então ele a nado, depois ele andou a noite inteira, porque é bem longe, ele andou a noite inteira, e ele chegou lá de manhã, com muita fome, ele nunca havia feito nenhum jejum total. Ele era brahmane, ele fazia jejum de Ekadashi 100 grãos, mas ele nunca havia feito um jejum total. E aí ele falou, mas eu estou com muita fome, andei a noite inteira, 16 anos ele tinha. E aí o Brahmachari falou para ele, tudo bem, você pode comer uma fruta. E tinha um pé de tinha um mamoeiro lá perto, e aí o Brahmachari falou, pegue uma mão lá do pé, ofereça metade para Deus e a outra metade você come. E assim ele comeu uma mão, e aí quando teve a quebra do jejum no pôr do sol, porque o senhor Nishinradeva apareceu no pôr do sol, ele comeu a comida, Anukalpa, porque Anukalpa no dia do Nishinra Chaturdasi, e no outro dia teve um festival enorme, com várias e várias preparações, E no dia do festival de Nishinradeva, ele comeu sabji com alu, com batata. Então ele comeu sabji com batata, no outro dia ele comeu à vontade, um festival que teve. E ele começou, antes disso, ele viu Shila Siddhar Maharaj. Quando ele chegou, ele se decepcionou, ele ficou desapontado com o tamanho do templo, porque ele tinha lido no Mahabharata, ele tinha lido no Srimad Bhagavatam, aqueles ashrams enormes, bonitos, todo opulento. E quando ele chegou, tinha 3 cômodos no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, feito de telhado de palha. Era muito, muito simples. E quando o Brahmachari viu que ele estava decepcionado, o Brahmachari chegou, ele virou para ele e falou, você está vendo aqui um templo muito simples, mas o sadhu que mora nele é muito grande, é muito elevado. E aí Shila Siddhar Maharaj apareceu, e Shila Siddhar Maharaj olhou para ele e falou, você está disposto a ficar aqui no mate? E ele pensou consigo mesmo, poxa, eu larguei minha família, larguei tudo, e ele me pergunta isso. E aí ele ficou no mate, e logo no início Shila Siddhar Maharaj viu que ele era o sucessor. Ele primeiro perguntou para sua irmã, Ramadidi, a irmã de Shila Siddhar Maharaj, ele perguntou para outras pessoas o que achavam dele, se ele seria uma pessoa boa no futuro. E aí Ramadidi falou, agora ele é um garoto muito bom, no futuro eu não posso prever, ela falou. E aí ele pensou e falou, vou treinar ele para ser meu discípulo. Com 16 anos, Shila Govinda Maharaj foi escolhido por Shila Siddhar Maharaj. Ele viveu 42 anos com Shila Siddhar Maharaj. Em 88, quando ele abandonou o corpo, Shila Siddhar Maharaj, eram 42 anos de convívio. E ele falou também que ele foi atado pelo afeto. Porque, na verdade, Shila Govinda Maharaj já sabia as escrituras. Ele lia muito, ele sabia sobre Mahaprabhu, sobre Krishna, sobre Nityananda Prabhu, ele já sabia tudo sobre as escrituras, os Vedas, mas ele foi atado pelo afeto, o afeto de Shila Siddhar Maharaj por ele, o afeto de Shila Siddhar Maharaj, e sempre dando apoio para ele, incentivando ele, e ele recebeu iniciação no dia do Ratha Yatra. A primeira iniciação dele foi no dia do Ratha Yatra, e os devotos começaram a criar problemas para ele. Até o Brahmachari, que levou ele para a missão, criou problema, porque quando foi divulgado que ele seria treinado para ser o Acharya, começaram os problemas para Shila Govinda Maharaj. E o normal, na época da missão, era dar iniciação somente com 6 anos que estava frequentando o templo, que estava morando no templo. E logo, logo, Shila Siddhar Maharaj deu iniciação para ele, a primeira iniciação. Mas um devoto, um Brahmachari, não queria levá-lo por Ratha Yatra. E Shila Siddhar Maharaj ficou muito bravo com isso. Ele falou, ele nunca participou de um Ratha Yatra, por que você está fazendo isso com ele? Então Shila Siddhar Maharaj sempre protegeu Shila Govinda Maharaj, ele cresceu sob o abrigo de Shila Siddhar Maharaj, e aí ele conheceu a Sebhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Prabhupada, na época, ele era grihasta, ele morava em Calcutá com a família, e ele tinha uma indústria farmacêutica,
Se eu estiver falando alguma bobagem, o Shri Govinda e a Laxmi me pode corrigir aqui, né? Porque eles são devotos antigos a ISKCON, então. Mas aí Prabhupada tinha um carinho muito grande por Srila Siddhar Maharaj. Não só Prabhupada, Srila Bhaktivedanta, mas os outros devotos, Charanga Maharaj, Kamal Madhusudana Maharaj, os outros Maharajas, que eram irmãos espirituais dele, eram muito, muito, muito afetuosos com Srila Siddhar Maharaj. E Prabhupada também. E Prabhupada falou que ele considerava Srila Siddhar Maharaj como seu Shiksha Guru. Ele considerava Srila Siddhar Maharaj como seu Shiksha Guru. Inclusive, ele conversou muito com Srila Siddhar Maharaj antes de vir para o Ocidente. Eles tinham conversas longas. E Srila Siddhar Maharaj ficava muito tempo hospedado na casa de Prabhupada, em Calcutá. E Srila Govinda Maharaj, ele mesmo falou que de 2 a 3 meses, todo ano, ele ficava morando com Prabhupada. E Prabhupada ensinou ele a pregar, Prabhupada ensinou o Bhagavad Gita para ele, os slokas do Bhagavad Gita. Então, Prabhupada falou também, você é o meu filho mais querido. Prabhupada considerava Srila Govinda Maharaj o filho mais querido, mais do que o filho de sangue, mais do que qualquer um. Na época ele não era guru, claro, ele era girihasta, né? E ele queria receber, Prabhupada queria receber a iniciação de Srila Siddhar Maharaj como sannyasi. Mas Srila Siddhar Maharaj falou, como eu posso fazer isso? Eu conheço sua esposa, eu morei aí na sua casa há tanto tempo, eu não posso fazer isso. Receba com Keshava Maharaj, que é o meu discípulo sannyasi. E aí Keshava Maharaj deu iniciação para Swami Prabhupada. Então, na verdade, Srila Govinda Maharaj teve muito contato com a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele cozinhava para ele. E Prabhupada dava toda a honra a Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj era brahmachari, Prabhupada era girihasta. E Srila Govinda Maharaj lia o Bhagavatam e Prabhupada comentava o Bhagavatam nas pregações. E ele falou, você vai sair comigo pregando pela Índia. Prabhupada falou para Srila Govinda Maharaj, mas isso não foi possível, porque Srila Siddhar Maharaj começou a ficar muito doente. E Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele era o mestre, ele era o médico de Srila Siddhar Maharaj. Ele era médico ayurvédico, ele era o médico de Srila Siddhar Maharaj, ele prolongou a vida de Srila Siddhar Maharaj durante muito tempo, e ele não pôde sair pregando com Prabhupada. E Srila Maharaj deu uma aula falando que Srila Govinda Maharaj, ele recebeu uma Akashidwani, vocês estavam falando aí o que era a Akashidwani, a mensagem transcendental, né? Quando a pessoa recebe uma mensagem, chama-se Akashidwani. Então, ele recebeu de quem? De Shiva, do Senhor Shiva. Porque Srila Govinda Maharaj, ele apareceu nesse mundo, a mãe e o pai de Srila Govinda Maharaj não conseguiam ter filhos. Ela engravidava e abortava, E eles foram no templo do Senhor Shiva e pediram para o Senhor Shiva. Falaram, nós queremos um filho e nós vamos dar ele para você. Vai ser seu filho. E aí ela engravidou. Logo ela engravidou. E no dia que o pai de Gurudeva foi levá-lo para o templo do Senhor Shiva, na Índia, antigamente, era usado, eles faziam uma marca na testa com um estrume de vaca, que é muito auspicioso. E quando ele levou no templo, Gurudeva, Nenê, né, que tinha acabado de nascer no templo do Senhor Shiva, ele teve também uma mensagem do Senhor Shiva falando, tire isso da testa dele e coloque chandan, coloque sândalo na testa dele. E Gurudeva brincava com ursos na floresta, ele falou isso. Ele brincava com ursos, com tigre selvagem. Não é tigre de zoológico, não é tigre de circo que toma anestésico o dia inteiro para não dar problema. Era tigre selvagem. A mãe dele ia procurar ele estava lá deitado em cima de um tigre, brincando com o tigre. Então ele falou, o Senhor Shiva sempre me protegeu. O Senhor Shiva sempre me protegeu. E um dia o Shivaísta virou para ele e falou, é verdade que você é filho do Senhor Shiva? Todo mundo fala isso? É verdade? Você é filho do Senhor Shiva? Ele falou, você como um discípulo do Senhor Shiva, você que tem que saber, não eu. Ele falou, você é discípulo do Senhor Shiva, você que tem que saber. Então Gurudeva recebeu o remédio para manter Srila Siddhar Maharaj vivo, por mais todo esse tempo. E Srila Siddhar Maharaj
falou para ele, vai viver uma vida de grihasta. Gurudeva casou, ele teve filhos, ele teve família, e aí Srila Siddhartha Maharaj chamou ele novamente e falou, você tem que receber sannyasi. Mas Gurudeva, ele virou grihasta, mas ele nunca parou de servir a missão, de servir seu guru. Ele ganhava o dinheiro todo que ele ganhava, ele tinha uma gráfica, todo o dinheiro que ele ganhava, ele vivia simplesmente com a família e o resto ele dava tudo para a missão. Ao contrário da gente. A gente guarda tudo para nós e dá uma migalha para a missão, né? Quando dá. E Srila Govinda Maharaj não, ele cuidava da família simples e o resto ele doava tudo para a missão. E aí Srila Siddhartha Maharaj falou para ele, você tem que receber sannyasi, você é o meu sucessor. Mas ele não queria, porque ele falou, eu sabia que quando eu aceitasse isso, Srila Siddhartha Maharaj ia abandonar o corpo. E ele foi prorrogando, até 93 anos. Srila Siddhartha Maharaj tinha 93 anos quando ele abandonou o corpo. Porque Gurudeva aceitou, e Srila Siddhartha Maharaj falou, se você não aceitar, eu vou me matar. Se você não aceitar sannyasi e ser o meu sucessor, eu vou me matar. Então Srila Govinda Maharaj recebeu sannyasi, depois de 2 anos, Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo. Tem toda a lei na Índia que tem que passar o testamento 2 anos antes de abandonar o corpo. Então Gurudeva, ele fez isso. E Srila Siddhartha Maharaj era tão misericordioso com Gurudeva, tão misericordioso, que ele falou, a partir de hoje, quando Gurudeva recebeu sannyasi, ele falou, a partir de hoje, todo mundo que se iniciar, vai se iniciar com você. 2 anos antes de Srila Siddhartha Maharaj abandonar o corpo, todo discípulo da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati é discípulo de Gurudeva. E Gurudeva fez um arranjo, quando Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo, aqueles que estavam esperando a iniciação, ele iniciou em nome de Srila Siddhartha Maharaj. Então Gurudeva também quebrou essa regra, esse regulamento que está nas escrituras, e ele tinha um contato muito próximo com o guru dele, e ele mesmo, as pessoas falam, é o guru genuíno com o discípulo genuíno. Porque nós temos guru genuíno, estão aqui ao nosso lado. O Shri Govinda, a Lakshmi tem gurus genuínos, mas nós não somos discípulos genuínos. Nós não seguimos o que o guru fala, à risca. Nós somos aspirantes a discípulo, nós somos aspirantes a devotos. Nós não somos devotos. O nosso ego fala, eu sou um devoto, mas isso é o ego. Então, Srila Govinda Maharaj, ele tinha uma relação tão profunda com o guru dele, que eles ficavam horas e horas e horas conversando. Além de médico, ele era o confidente de Srila Siddhartha Maharaj. Horas e horas. E quando um ficava longe do outro, tinha aquele amor de separação. Eles tinham um grande amor de separação. O Panchatattva sempre conta isso nas aulas, né, nos dias de festivais, que ele viu Srila Siddhartha Maharaj ficar assim, perturbado, não perturbado, mas um amor de separação de Srila Govinda Maharaj, quando Srila Govinda Maharaj ficava pouco tempo longe, 1 hora, 2 horas, ele ficava querendo ver o discípulo. E Gurudeva da mesma forma, de tão profundo que era o relacionamento dos dois. E quando Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo, Gurudeva, ele ia sempre no Samadhi Mandir de Guru Maharaj. Acharya Maharaj viu isso. De madrugada, 1 hora da manhã, ele ia lá. E Acharya Maharaj um dia estava fazendo a ronda noturna como guarda, né? E ele falou, Gurudeva, o que você estava fazendo a 1 hora da manhã, em frente ao Samadhi Mandir, né? De Srila Siddhartha Maharaj? Ele falou, estava me consultando com ele. Esse é o relacionamento do guru e discípulo. Aquele que acha que o guru abandonou o corpo e acabou sua vida devocional, ou você ficar desanimado, você não tem nenhum relacionamento com o guru. Isso não são palavras minhas, são de Srila Acharya Maharaj. Então, que nem Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo? Sim, em 2010. Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo em 88. Srila Acharya Maharaj abandonou o corpo o ano passado, dia 10 de maio. E agora temos, claro, Srila Tilaka Nrisimha Maharaj como guru da missão. Mas eles não abandonaram a gente. Eles estão ao nosso lado, eles estão aqui
Nós não temos olhar para ver isso. Srila Acharya Maharaj falou, aquele que estiver fazendo arranjo aqui com mangas, né, com folha de manga, Gurudeva viu. Aquele que fez a guirlanda, Gurudeva viu. Aquele que cozinhou, Gurudeva viu. Ele está vendo quem está aqui hoje. Ele está vendo quem vai fazer o Puspanjali, os seus pés de lótus. Ele está vendo quem está cantando. O Guru não foi embora, ele foi embora ao nosso olhar. Por isso que é dito o aparecimento e o desaparecimento. Gurudeva apareceu nesse dia, mas ele está aqui. É como o sol. Nós não estamos vendo o sol agora, mas o sol está lá, o sol não morreu. O sol vai morrer algum dia? Claro que vai. Nada é eterno no mundo material. O sol também vai morrer, mas nós não vemos ele. E aí, agora está clareando mais ou menos, em torno de 10 para 5, mais ou menos, né? 5, um pouco antes das 5. Então aí ele aparece para nós. O sol não morre, o sol não, ele desaparece e aparece. Ele não nasce e morre, ele aparece e desaparece. E o Guru é a mesma forma. E por que nós comemoramos não só o dia do aparecimento, a Virbhava? Nós comemoramos também Tirobhavi, que é o desaparecimento. Por quê? Porque o Guru voltou para Deus. Ele voltou para Deus. Mas como é possível ele voltar para Deus e ele estar aqui também? É aquele termo, Achintya Bheda Bheda Tattva, é inconcebível. E só para não tomar muito tempo, porque todo mundo quer falar um pouquinho, eu vou contar 2 historinhas rápidas de Srila Govinda Maharaj para ver o nível de misticismo, de Guru genuíno que ele é. Ele não era, ele é. Então, uma vez, 2 discípulas dele, Jamuna Didi e Bhakti Lalita, elas estavam lá em Navadvipa, elas estavam com problema gastrointestinal, porque muita pimenta e o ocidental não está acostumado, e elas não estavam honrando a praçada da deidade. E lá são 5 templos, né? Eles ajuntam a praçada de 5 templos, elas não estavam honrando, elas cozinhavam no quarto. Tinha aquele fogareirozinho com a panelinha, e elas ofereciam para a foto de Srila Govinda Maharaj, que estava no quarto. E ele estava tratando elas do problema delas de saúde através da medicina ayurvédica. E um dia ele chegou para elas e falou assim, vocês não estão melhorando, né? Elas falaram, não, Gurudeva. Ele falou, vocês estão colocando muita aça fétida na comida. E aí elas pensaram, mas como que ele sabe? Ele nunca entrou no nosso quarto. Como que ele sabe? Porque ele ia provar quando elas ofereciam para ele. E ele estava encarnado, e a Bhakti Lalita falou isso. Então veja só o poder de Gurudeva. E outra história também muito, muito assim, é sobre o templo de Vrindavana. O templo de Vrindavana, na Índia, na época, quando foi comprado, Gurudeva estava com o telefone desligado, não existia celular, nada, era telefone fixo. Estava desligado há mais de 2 semanas. Estava mudo. E estava todo mundo lá, ele estava dando darshan dele lá na varanda, e aí o telefone tocou, e todo mundo falou, nossa, o telefone voltou, né? E aí o devoto atendeu, Bhaktabandhu Prabhu, que teve aqui, o mexicano, ele contou essa história. E aí ele atendeu o telefone, e aí chamaram o Gurudeva. E Gurudeva atendeu, falou com o dono do templo de Vrindavana. Era uma casa, as deidades eram dele, as deidades que estão lá em Vrindavana, o Shri Govinda conheceu as deidades, né? E aí ele conversou, e o dono da casa falou, não, eu quero vender para você, tem várias missões querendo comprar, mas eu quero vender por Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para mais ninguém. Aí Gurudeva falou, mas eu não tenho dinheiro. Como que nós não temos dinheiro para comprar? Imagina quanto vale aquela casa em Vrindavana, a 200 metros do templo de Radha Damodar, né? Quanto vale aquilo? E aí ele falou, não tem problema, você paga como você puder, mas eu quero que você fique. E aí Gurudeva conversou e desligou o telefone. E o telefone ficou mais 2 semanas desativado. O telefone só tocou naquele dia, naquele horário, para o dono da empresa, da casa, ligar para Gurudeva. Então, isso também é místico, né? É algo transcendental, não é assim que a gente fala, nossa, mas isso é coincidência, né? Coincidência não existe, sorte não existe. E aí também Srila Govinda Maharaj começou a projetar o templo. Ele fez o logo do mate. Eu estou com a curta sem o logo, mas tem o logo do mate lá, né? Então, ele projetou o logo do mate, enfim, ele era muito bom em tudo que ele fazia,
né? E ele estava projetando o templo de Vrindavana. E aí ele parou de projetar, ficou uns 5 minutos parado, depois ele voltou a desenhar. E aí os devotos próximos perguntaram ao Gurudeva, por que você parou? Ele falou, que eu fui ver como que está o templo aqui, 100 gerações para frente. Então, Gurudeva, ele foi 100 gerações para frente. Para a gente é meio louco isso, né? Mas isso acontece. Então, ele conseguiu ir 100 gerações para frente para ver como estava, e ele voltou e ele continuou a projetar. Então, na verdade, como Krishna fala no Bhagavad Gita, o tempo não existe. Né? E Gurudeva conseguia fazer isso. Ele conseguiu ir lá na frente. Você coloca 100 gerações, 70 anos cada um, ele foi 7.000 anos para frente. Quem consegue fazer isso? Um devoto puro. Um devoto puro. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar de Srila Govinda Maharaj. Tem muita coisa sobre ele também, né? E a gente canta todo dia no Vandara a canção, a gente tem que saber o que a gente canta, a oração, né? Então, a gente canta glorificando o Guru. É o mantra do Guru, né? Om Dhyana Timirandasya, Dhyana Dhyana Shalakaya, Chakshuru Mitandhyana, Tasmai Shri Gurave Namaha. E o que diz nisso daí, mais ou menos? Fala assim, o Guru nos tirou da escuridão através de Sambandha Gyana. Sambandha Gyana é o relacionamento com Deus. O Guru, ele dá para a gente, qual é o nosso relacionamento com Deus, a alma? Nós somos eternos servos de Deus. Manda ficar quieto lá. Então, nós somos servos eternos de Deus. E o Guru, ele tira nós com o bálsamo do Sambandha Gyana, da escuridão. Sem o Guru, não tem como chegar a Deus. E o Guru, o Adi Guru, é Nityananda Prabhu. Por isso vocês cantaram aqui a canção para Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o Adi Guru. Sem Nityananda Prabhu não se chega em Mahaprabhu. Sem Mahaprabhu não se chega em Radha Krishna. Porque Mahaprabhu é Radha Krishna. Então o Guru é extremamente importante. A vida devocional começa quando você recebe a semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. A semente da trepadeira devocional, ele canta o Mahamantra para você escutar. Ele já cantou a Japamala para você. E aí, nesse momento, ele coloca a semente da devoção na alma. Então, sem Guru, Srila Siddhar Maharaj tem um livro dele que ele fala, se você cantar Japamala sem receber iniciação do Guru genuíno, você está fazendo exercício para os dedos. Srila Govinda Maharaj fala isso. Você está fazendo exercício para os dedos, não tem nenhum serviço devocional nisso. E ele fala também, se você faz um parikrama sem um devoto puro, sem um sadhu com você, sem um Vaishnava, você está fazendo exercício para os olhos. Então veja só a importância de um devoto puro, a importância do Guru na nossa vida. Não precisa fazer nada na vida, somente deixar o Guru feliz. Você não precisa deixar ninguém mais feliz no mundo, somente o Guru. Então, essa é a importância do Guru. Por isso, hoje é um dia muito importante. Eu estou feliz com vocês que estão aqui hoje presencialmente. Tem algumas pessoas aqui online também. Eu não vi ainda, mas no final eu vou falar quem está online. Então, temos a Tiene também. A Tiene viria hoje no programa, né? Vocês conhecem a Tiene. Mas ela está com Covid, né? Ela testou Covid positivo. E tem também um casal que viria, está com Covid positivo. Até eles falaram, usa máscara. Né, tá dando Covid em todo mundo, tal, né? Mas isso é outro assunto, né? Não é o dia de falar nisso hoje. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. E o Sri Govinda aqui é o mais, não o mais idoso, mas ele é o devoto mais sênior aqui de nós. De todos nós, ele é o mais sênior. E depois a Lakshmi, né? São os mais sênior, que tem mais anos de missão aqui. Não são do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, mas nós somos primos, irmãos. Srila Siddhar Maharaj, Srila Prabhupada, os novos não sabem disso, né? Nem sabem quem é Srila Siddhar Maharaj, a maioria dos novos. Não sabem, né? Porque isso não é divulgado também, infelizmente, né? E nem deixam as pessoas ler os livros de Srila Siddhar Maharaj com medo que a pessoa vai entrar na nossa missão. Isso como diz Srila Acharya Maharaj, isso é provincianismo. Esse é o termo, é uma pessoa provinciana que vive num mundinho pequeno, né? Não tem diferença nenhuma entre um Guru genuíno e outro Guru genuíno. Eles eram irmãos espirituais, um era muito querido pelo outro.
Então, o Shri Govinda vai falar um pouquinho aqui, né? E aí a gente vai na sequência, Lakshmi, o Pancha, né? Por ordem de iniciação aqui, né? Mais ou menos eu sei quem iniciou antes que o outro. Então, o Shri Govinda, Orascana, você consegue pegar o outro microfone lá? Eu vou ver se está funcionando, se já carregou. É para quem está online, para quem está online. A gente quer escutar, a palavra de um sábio também, né? Por que ele não quer? Ele não quer. Eu vou ver se está funcionando aqui, Shri Govinda, só um minuto. Aperta a parte de trás aqui, Horácio Canadá. A parte de trás acende uma luzinha azul. Ah, tá aqui. Achou? Vrajá, dá um jeito lá. Não sabia mais isso não, Horácio. Leva por Vrajá. Ah, tá aqui, tá verde. É isso aí. Então vai lá. Vou lapelar você agora. Fala aí, ô Shri Govinda, para ver se está ao vivo aqui. Gora Haribo. Gora Haribo. Gora Haribo. Vrajá, dá um jeito lá. Tá com delay. Gora Haribo. Vai lá. Vou lapelar você agora. Fala aí, ô Shri Govinda, para ver se está ao vivo. Gora Haribo. Ah, tá. Gora Haribo, apareceu aí? Tá, agora arriou. Tá ao vivo, cara. Todo prazer. O Magyana Timirandasya Janadjana Salakaya Chakshu Miritandjana Tashmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimat Bhaktivedanta Govinda Goswami Tinamine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasa de Goura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje, dia muito auspicioso, né? No Vesakúdia de Shri Govinda Maharaj. Então, estava pensando no carro hoje, e inclusive vi o Vyasapuja online, que teve o Vyasapuja ao vivo, né? Cedo, quando acordei, aí vi, estava assim, 15 minutos atrás, né, a festa de Vyasapuja. Eu não sei o sannyasi que estava, mas eu acredito que é aquele da Alemanha, né? O Avaduta Maharaj. Da Rússia. Da Rússia, Bem, teve algumas oferendas. E lembrei assim, não tem como glorificar um acharya do standard de Shri Govinda Maharaj, né? Qualquer palavra que vamos falar não é nada, né? Que a glorificação ao Guru, como falou o Guru, é a manifestação de Krishna. E Ananta Shesha fala, os passatempos de Krishna, Ananta Shesha, que é o trono do Senhor Narayana, que é uma expansão de Balarama, ele repete eternamente, né? Como a canção que a gente canta de manhã, né? Sansaradava, Nada Lila Louca, né? A última estrofe fala o seguinte, né? Essa praçada, não, a penúltima estrofe, em algumas missões Gaudiya não é a última, em outras missões é a última. Então, o mantra fala, essa praçada, Bhagavá praçada, essa praçada, o Nagatikutop. Daestuvanta Saya Sastri Sandhya, Vandegurossi Shirichara Naravinda. Então, como Damodara falou, sem a misericórdia do Guru, praçada, porque praçada não é só o que come, praçada é misericórdia, praçada, não é nem dá curto, é o dá longo, né? Significa que você recebe aquilo que você está recebendo. Ah, eu vou tomar praçada. O sânscrito, na realidade, há muitas palavras em inglês e em português, não tem como traduzir o sânscrito. Então a gente fala, vou tomar praçada, né? Mas você recebe praçada, né? Então é impossível
obter misericórdia de Krishna sem misericórdia do Guru. E como falou Sridhar Maharaj, muitos hoje não sabem, né? Sridhar Maharaj é o acharya principal depois de Sri Bhaktisiddhanta. Todos irmãos espirituais de Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada se consultavam com Sridhar Maharaj. Ele sentava na varandinha dele. E hoje nós temos essa facilidade, porque tem constantemente, regularmente, eu vejo aula de Sridhar Maharaj, botam a tradução em português. Tive até o prazer de ver Tapas Maharaj algumas vezes na varandinha ali de onde Sridhar Maharaj sentava. E ele dava o Harikatha, e sempre é muito bonito. E agora, constantemente, eu lembro que ele finalizava falando Gora Haribol. Gora Haribol, né? Porque, na verdade, a gente canta Hare Krishna, mas o Kali Yuga Avatara é Mahaprabhu, né? Gora Haribol. E ele falava assim, uma profundidade que não dá para a gente analisar. Então, uma das proeminências de um devoto puro é ele é um Uttama Adhikari. O Uttama Adhikari é o devoto de primeira classe. Nós temos devoto de segunda classe, Madhyama Adhikari, e o devoto de terceira classe, Kanista Adhikari. Então, uma das peculiaridades do devoto puro também é que ele em muitas situações, ele vai ao plano de Madhyama Adhikari. Esse Madhyama é o nome médio, né? A palavra médio em português surgiu do sânscrito e do Devanagari, da palavra em bengali, Madhyama, né? Madhya ou meio, né? Então ele vai a Madhyama Adhikari ou Kanista Adhikari. E nos tempos que nós vivemos, isso é altamente necessário. Altamente necessário. Porque, isso é a palavra de Sri Govinda Maharaj também, muito profundo, que Parikshit Maharaj, que é a personalidade principal da descrição do Srimad Bhagavatam, que é a conversa de Shukadeva Goswami com Parikshit Maharaj, porque Parikshit Maharaj abandonou o corpo em 7 dias, ele conseguiu segurar a influência de Kali Yuga, os 4 pilares de Kali Yuga. Por isso que Srila Prabhupada, na isca, estabeleceu que se fala, né? Não sexo ilícito, não jogo de azar, não comer carne, nem peixe, nem ovos, nem se intoxicar. Aonde se segue esses princípios, é difícil a entrada de Kali Maharaj. Mas não é bem assim. Sri Govinda Maharaj, que tem um Siddhanta altamente profundo, e a gente não entende as escrituras sem Guru, Shastra e Sadhu. O Guru, os Sadhus, que são representantes do Guru, o Guru fala como o Sadhu, e os Shastras. Essas 3 referências nós temos. Então ele falou que Janamejaya é o filho de Parikshit Maharaj. Então, Janamejaya não conseguiu segurar a influência de Kali Yuga. Então, no mesmo os princípios que esses 4 pilares, não sexo promíscuo, ilícito, não intoxicação, não comer carne, nem peixe, nem ovos, e não jogos de azar, isso, Janamejaya Maharaj, que é o filho de Parikshit Maharaj, ele não conseguiu segurar. Então, Kali Yuga entrou em tudo. E qual é uma das principais armas de Kali Yuga? Desavenças e discórdia. E podemos ver, antigamente tinha aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, terra de cego, quem tem menos de um olho é rei. Porque a situação está bem pesada. Então, acho que a mensagem dessa PUS de hoje é como o Damodara falou, a gente, de certa maneira, não é devoto, Gaudiya Vaishnavismo é uma coisa muito profunda, e estamos
num momento muito crucial. O Parivarta em sânscrito significa momento. Eu nunca vi um momento como esse. Eu acho que o Pancha, o Vijay, a gente aí com mais um pouco de idade, um tempo como esse. Então, devemos nos refugiar em Guru e Harinama, né? Cantar os santos nomes. Como o Shikshastaka, que foi a única oração que Mahaprabhu deixou escrito, depois os discípulos dele escreveram, né? Harinama, Harinama, Harinama Evakevalam. Kalo Nasteva, 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 Apratya Anata. O que fala esse verso? Nesse momento, nós não temos, nessa era, nós não temos outra situação para nos purificarmos, sem ser Harinama, Harinama, né? Cante os santos nomes de Krishna. E sua vida será bem-sucedida. Como Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Bhaktivedanta, ele falou, chante Hare Krishna and be happy. Cante Hare Krishna e seja feliz. E como também o Shikshastra acaba com Govinda Virahena Me. É a última estrofe do Shikshastra. Lá fala o que Govinda Virahena Me significa nós não temos fé no cantar dos santos nomes, porque o cantar dos santos nomes dá tudo que nós podemos imaginar. Inclusive, até saúde, como Sri Govinda Maharaj era um grande médico de Ayurveda, né? Não só Ayurveda, porque ele também era de Jyotish. Ele não usava, até hoje estava lendo alguns comentários de Sridhar Maharaj sobre Sri Govinda Maharaj, e ele mesmo falou, ele era um Siddha. Eu não entendo muito bem, Sridhar Maharaj falou, mas esse jovem tem muitos Siddhas, tem muitos Siddhis, poderes místicos. E um Gaudiya Vaishnava, um Mahabhagavata do quilate dele, não usa o poder místico. O maior poder místico é tornar a gente, meleixas e chandalas aqui no Ocidente, cantar Hare Krishna, né? Nos levar de volta ao lar, de volta ao Supremo, ao mundo espiritual. Então, eu acho que o momento atual é a gente se dedicar mais à nossa vida espiritual, ou como fala, Deus quer o que você não quer dar, né? Então, na hora que a gente está sozinho, como Damodara fala, eu também lembro todo dia, graças a Deus o caminho individual, que imagina, você tem que cantar 16 voltas. Aí 5 pessoas para cantar 16 voltas. Aí os 4 só cantavam uma volta. Aí você tem que cantar 16 e mais fazer a conta de tudo de todo mundo, né? Então é um momento muito crucial. Mesmo o Gaudiya Vaishnavismo está muito dividido. A nova ordem mundial, que é o negócio mais profundo que a gente possa imaginar. Há uma coisa no mundo de acabar com a religiosidade. Qualquer coisa material, por mais absurdo que seja, é aceito, mas qualquer queda espiritual ou problema espiritual, a sociedade não aceita. Eu não sei de onde saiu isso, porque na cultura védica não tem isso, né? Os Puranas, até Manta de Tulasi, quando você fala Janigani Japapani Brahmahata de Ganita, Tanitani Pranashant Padakshina Padepade. Você circumbula Tulasi, você se livra de reações, de atos pecaminosos que você não possa nem imaginar. Então, um momento muito crucial. E querem acabar com a religião, querem acabar com a gente fé, com o que a gente acredita, e, como é até o livro Sri Govinda Maharaj, né? Sri Govinda Maharaj, se nós temos uma coisa que ata, como o Damodara falou, nós somos atados pelo afeto. É a coisa que realmente nos ata, nos une nesse mundo, né? Então é isso que eu tinha que... Desculpe estender um pouco, você fica... E o Yud Savarral, você fica meio entusiasmado. Um bom tempo eu não venho aqui, também num bom tempo, porque um dia eu vim aqui no bairro e vim aqui dia de semana. Damodara, por favor, conserte essa campainha, porque eu fiquei 20 minutos com o Lakshmi lá embaixo e gritando, a sorte que a gente está, Haribol, Haribol. Então está se purificando, né? Porque não tem campainha. Aí liga no telefone que ele fala, o telefone também não pega. Né? Mas todo Hare Krishna é meio assim, né? É só ser Hare Krishna que é meio assim. Então é isso. Vanta Kalpataru Biachá, Kripasundhu Bhivachá, Patitanam Pavanevyo, Vaislavevyo, Namanumá. Sri Govinda Maharaj aqui. Fala, Panchá.
Deixa os devotos falarem, Ratzikananda, o Vijaya. Nossa, tem que falar, cara. Tem que seguir aí. Todo mundo tem que falar um pouquinho. Um pouquinho, porque já são 8h20. Então, um pouquinho cada um, senão a gente vai sair daqui meia-noite, mas tudo bem. Aí eu vou comer o goulash sozinho. É isso aí. Vai lá, Parjá. Da Govinda Maharaj Kijai. Já. O que eu poderia falar dessa relação que o Damodara falou de Govinda Maharaj com o Siddhar Maharaj, ele era um guihaça, ele ainda não era sannyasi, mas eu percebi lá na Índia que era o serviço full time. Ele não ligava para nenhum sannyasi, ele passava por cima. Tinha sannyasi tomando prachá de manhã, não sei o que lá, chamava ele, pulava em cima da prachada e saía do quarto, voltava do quarto, entrava. Ele não ligava para nada, ele ligava para Siddhar Maharaj. Era 100% serviço do Siddhar Maharaj. Você não via ele fora do quarto do Siddhar Maharaj se não estivesse fazendo serviço para ele. E ele andava de branco, né? Era guirraça, cabelo black power pretão assim, né? Eu tenho uma foto. E ele ficava o dia inteiro servindo Siddhar Maharaj. Entendeu? Era o dia inteiro, ele não ligava para sannyasi nenhum. Os caras chamavam ele para conversar, não posso conversar agora, vou atender Siddhar Maharaj. E uma coisa que eu nunca comentei, né, que eu acho que é importante, que para mim foi importante, é você ter sinceridade. Porque a sinceridade, eu fui como turista, né? Eu não era devoto. O Bhuvana me levou como turista. E ele me falava algumas coisas, me explicou. Eu acho que você tem que ter humildade, tolerância e respeito. Porque o que ele falava eu respeitava. Porque como eu não conhecia, eu falei, eu não vou cometer uma ofensa porque eu não conheço, né? Então ele me levava. E uma das coisas que eu percebi era que eu fui macrobiótico, né? 2 anos, e eu levei todas as coisas parafernálias de macrobiótico. Sushi, isso foi uma probilância. E eu saí daqui louco, né? Porque lá tudo tem leite. E eu cheguei lá e fui tomar leite. Imagine, 2 anos e meio de macrobiota, eu tomei leite. Me entupiu aqui, eu falei, vou embora, vou desembarcar. Não conseguia respirar. Mas aí Pelo menos ia bem. Sim. Mas aí uma coisa que me fez muito bem, sabe o que era? Eu levei chá de lótus. E Siddhar Maharaj estava com problema de pulmão. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu não estou prestando para nada, né? Vou morrer aqui ainda, vou atrapalhar. Então o que eu fiz? Eu peguei a raiz de lótus, isso eu nunca contei essa história. Eu peguei a raiz de lótus e falei com o Bhuvana. O Bhuvana, não, peraí, eu vou consultar Sila Govinda Maharaj. E Sila Govinda Maharaj pegou, eles não conheciam raiz de lótus. O que é isso? Aí eu expliquei, né? Porque eu era super fanático macrobiótico. Ele falou, então eu vou dar para Sila Maharaj. E foram lá e fizeram o chaparrão dele, ele melhorou. Nossa, a hora que eu soube, para mim foi um êxtase, entendeu? E você vê, eu não era devoto nada, mas me deu uma coisa tão grande, um bem-estar tão grande, de saber que eu podia ajudar alguma coisa sem ser devoto, entendeu? Ah, por quê? Porque eu estava sinceramente querendo colaborar com alguma coisa. Então essa é uma passagem que para mim sempre marcou, eu nunca comentei, estou comentando pela primeira vez, mas foi muito significativo, entendeu? Então tudo isso vai inspirando você a ter vontade de servir, porque não é uma coisa que é assim, vamos dizer, você faz e não tem reciprocidade. Tudo tem reciprocidade. Senão você não estaria há 50 anos, eu 40, ele, entendeu? Há tanto tempo. A gente acha que não, mas no fundo, a gente teve muita reciprocidade, né? A gente faz uma coisa e retorna 10. 10. O que você faz sempre multiplica por 10 no mínimo de volta, entendeu? Então, eu quando soube disso, eu fiquei muito feliz, né? E foi uma passagem muito auspiciosa. Era isso que eu queria comentar, dessa possibilidade de ter feito esse serviço através da Govinda Maharaj. Eu tenho certeza que ele fazia 100% de serviço para Siddhar Maharaj. Já, esse lá Govinda Maharaj aqui, já. Agora vai aproveitar. Dandavad Pranam. A única coisa que eu tenho para comentar, porque já está tudo comentado, estamos aqui envolvidos nessa rede, né, de tantas almas grandiosas, mas certa vez numa das falas com Tapasya Maharaj, na época Bhuvana Mohan, ele comentava que a verdade é que quando eu estava prestes a primeira iniciação e logo na sequência a segunda, inclusive com Panchatattva Prabhu, Bhuvana Mohan, Tapasya Maharaj comentou comigo que a iniciação, o processo da iniciação é o processo afetivo. É aquela relação íntima que você tem com o seu mestre espiritual. E na sequência vem
a apresentação para a sociedade, que é quando formaliza a relação, né, disso que foi a iniciação, né, a relação entre o mestre e o discípulo. Então eu achei isso mágico, né, muito de que é fato, né, o romantismo Vaishnava ele é muito envolvente num mundo como hoje, né, que nós estamos vivendo. Parece que fica como piegas, mas é fato, né, que a iniciação verdadeira é aquele casamento, é aquela relação amorosa, aquela relação, né, que você enamora, né, de pessoas, de objetos, aquilo, né, de plantas, animais, todos os seres, tudo que manifesta sombra, né, como disse lá Siddhartha Maharaj, é pessoa, né? É o respeito que nós temos, né, com esse tempo, espaço, circunstância que a gente está vivendo agora. Até me fez lembrar uma passagem de Srila Govinda Maharaj que numa das viagens, assim que o veículo, o carro que ele vinha parou, ele, né, quando o devoto voltou, que estava conduzindo o carro, viu o Srila Govinda Maharaj molhando os pneus do carro. E esse devoto, que me fala o nome agora, perguntou por que ele estava fazendo isso, o que estava acontecendo. Ele disse, porque o carro, né, é o carro que me conduz, os pneus estão quentes, eu estou aliviando, né, o calor dos pneus, tratando o veículo, né, como uma pessoa. E é fato, porque, né, num mundo totalmente descartável que a gente vive, né, a gente perde a relação, né, com esses seres. Como disse Siddhartha Maharaj, né, tudo que manifesta a sombra tem personalidade. Então, essa relação da iniciação, né, comentando até a fala Sri Govinda acabou de fazer, né, retornar realmente às origens, porque é fato que talvez a gente não saiba exatamente de onde, como ele comentou, não sabe de onde vem isso, né, mas a gente pode entender, né, de onde nós viemos, né, nós somos puro afeto, né, a nossa relação sempre é afetiva, e depois você apresenta de alguma forma, apresentado essa sua relação para a sociedade, né, formalmente, né, da tua relação, né, quem é você, mas para o que você veio, e para aqueles que estão chegando, né, e para nós que já estamos, é bom sempre lembrar de que a iniciação é um processo afetivo. É a relação íntima que você tem com o teu mestre espiritual, que depois é apresentado, né, à sociedade. Jai Srila Bhaktisundara Govinda Maharaj Ki Jai. Me desculpe. Amegana Timirandasya Jana Jala Salakaya Chaktur Mitandina Tasmai Siri Gurave Namaha. Eu não tenho muito o que dizer, só agradecer. Eu tive o prazer de conhecer Govinda Maharaj lá no Ashram, em Campos do Jordão. E é incrível, né? Assim, hoje eu estou aqui e fui fazer Gulab para trazer para cá, e quando eu fui oferecer para Prabhupada, me veio ele também, assim, na mesma hora, na lembrança de que não era para Prabhupada só que eu estava fazendo, que era para ele também. Então, eu quero agradecer, ter feito esse serviço, foi simples, mas foi de coração, e espero que o senhor tenha gostado. Minhas reverências. E a todos os devotos também. Depois mostrar, eu estou com uma foto ali dessa Puja de 2006, no Ashram. Nós fizemos essa Puja com faixa para Srila Govinda Maharaj, e 2006, achei uma foto hoje, 2006, eu tocando Mridanga, quer dizer, há 16, 17 anos atrás. Estamos aqui até hoje, né?
Aqui está a foto. Aí. Aí. 2006. Olha só. Você estava lá, Vidia? Eu estava. Não sei. 2006. Todos bonitos. Que mês era a prova? E a sapuja dele. E a sapuja. Porque eu vi a sapuja, a data varia porque é calendário lunar. Mas é mais ou menos nesse período. Estava a Lalita, tinha os devotos de fora. Né? A gente fez uma procissão. 2006. 10 mil. É o seguinte. Já se vai Sundar Gurudev Goswami Maharaj aqui já. Então, falar algumas coisas porque já está tarde, né? Então nós estamos, para nossa alegria, glorificando os pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. O quadro que está aqui no templo foi feito por uma devota cujo nome eu não me recordo, mas ela mora no interior. E o quadro é perfeito. Absolutamente perfeito. É melhor. Muito incrível mesmo. É muito incrível, é melhor do que uma foto. E a devota fez, doou aqui para o templo, fantástico. Parece, é o melhor. Exato. E nós estamos aqui. Parece que tem 4 dias, parece que ele está saindo para fora. Assim. Não, você olha acima, dá impressão. Parece. Está fora do. É incrível. E nós estamos aqui no Templo de São Paulo, que era indubitavelmente o desejo de Srila Govinda Maharaj que acontecesse. Então, o Sri Govinda, que também tem um nome auspicioso, Sri Govinda, lembrou agora da história de Srila Guru Maharaj dizendo, glorificando Srila Govinda Maharaj no final dos anos 80, falando que Srila Govinda Maharaj tinha siddhis, ele tinha poderes místicos. Um dos poderes místicos de Srila Govinda Maharaj, que também já foi lembrado pelo Damodara Prabhu, era dizer somente a verdade. Isso fazia da palavra dele uma potência transcendental. E Srila Guru Maharaj dizia a respeito dele, parece que tudo que ele diz que vai acontecer, parece que tudo que Srila Govinda Maharaj diz que vai acontecer e tudo que ele quer que aconteça, acontece. E Damodara Prabhu foi um veículo para que isso acontecesse. E hoje nós temos Shri Giriraj, nós temos Srimad Mahaprabhu aqui junto conosco. Esse templo é o lugar mais auspicioso da existência para nós. Ele é acessível para nós podemos vir até aqui, podemos ser faltosos, incompletos e pecaminosos aqui, que nós temos a oportunidade de mesmo assim praticar devoção ao Supremo Senhor Deus. Isso é similar à figura do Guru. Então, como Damodara Prabhu lembrou a nós, né? Guru é Deus aparecendo. Eu vou dar uma definição que eu compreendo, claro, não é a definição verdadeira nem a derradeira definição. Guru é Deus aparecendo na forma de uma pessoa para nós, visivelmente Deus, visivelmente acessível a nós, conversando conosco, dando acesso ao transcendental a nós. E sempre oferecendo muito mais do que nós conseguimos capturar. Então, também, Shri Govinda falou algo que eu nunca tinha entendido, que nós não tomamos prasada, nós recebemos prasada. Né? E isso é, de fato, a conjugação adequada. Eu vou lá receber prasada. E sempre tem mais prasada do que a gente consegue honrar. E sempre tem mais misericórdia vindo do Guru do que nós conseguimos receber. Essa é a posição adequada. E hoje, na verdade, é um dia favorável para nós. Nós estamos recebendo misericórdia de Guru. É um dia onde o nosso seva é necessário, onde qualquer coisa que nós fizermos será seva, porque agrada ao Guru e agrada aos Vaishnavas. Seva é quando nós reconhecemos que a nossa existência não tem nenhuma serventia a não ser para ser oferecida para o divino. Quando nós conseguimos ter alguma espécie de prática que vai nessa linha, conseguimos fazer seva.
Então, para as pessoas novas aqui, né, todos esses nomes, todos esses costumes estranhos, nada disso tem importância fundamental. O mais importante é fazer as práticas simples, porque o significado da nossa vida é encontrado nas práticas simples, né? E a minha experiência com Srila Govinda Maharaj foi exatamente a de encontrar um mestre espiritual, de encontrar Deus, de encontrar o divino, de encontrar sentido para a minha vida. De fato, o Guru é pesado porque todo o resto da nossa vida parece leve, passageiro e insignificante perto aos poucos momentos que nós temos com o Guru. A relação de Srila Govinda Maharaj com Srila Guru Maharaj é de um nível transcendental, inapreensível por nós, né? Uma árvore é conhecida pelos frutos que gera, e todos os frutos que foram gerados pela árvore de Srila Guru Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, isso é inapreensível para nós. Nós não temos como conceber a qualidade disso. Mas o meu contato com Srila Govinda Maharaj, e eu não tenho qualificação, a minha vida é uma prova de que eu não tenho qualificação. Então, só olhar para a minha vida que isso fica claro. Mas ao entrar em contato com o Srila Govinda Maharaj, a experiência a experiência foi de absoluto eu recebi muito mais do que eu consegui pegar. Acho que eu posso deixar nessas palavras. Srila Govinda Maharaj, eu encontro com ele, ele quer que você encontre o divino, ele deseja ardentemente que você esteja lá com ele. E essa é a experiência que eu gostaria de falar para vocês hoje. Isso aconteceu, isso é acessível para todos nós, essa é a misericórdia do Guru, e muito feliz de estar aqui com vocês hoje também. Jai Lakshmana Gurudev Goswami Maharaj ki Jai. Dandavat a todos, Dandavat Pranams. Bom, eu só tenho que agradecer muito Srila Govinda Maharaj. É uma personalidade muito maior, que eu posso perceber. É um dia muito auspicioso e estamos aqui todos reunidos hoje, né? É um tempo tão difícil e complicado, né? Os tempos de hoje, né? Que a fé parece que cada vez estamos lidando com pessoas que têm menos fé neste momento atual, no mundo todo. E é importante que hoje em dia estemos reunidos, nesse dia tão auspicioso, estamos glorificando os gurus. E eu agradecendo aqui a todos vocês. O que posso falar? Não posso falar muito não, eu tenho mais que agradecer que falar experiências, né? Porque são muitas coisas que não dá para explicar, não dá para reproduzir, né? São coisas que são muito elevadas nesse sentido e eu não consigo perceber também. Mas o que eu consegui perceber, sim, através do contato, né? Essa vez que foi na Casa dos Devotos, que Srila Govinda Maharaj apareceu na tela do computador, eu nunca vou esquecer. Foi uma coisa extraordinária. E isso marcou minha vida, na verdade, né? E eu sei que todos nós estamos percebendo esse tipo de energia, esse tipo de magia. Não sei como descrever, mas é uma coisa maravilhosa. Precisamos enaltecer sempre, glorificar sempre os gurus. É necessário para a nossa vida espiritual, para a nossa existência também. Estou aqui, me sinto muito grato. Sou muito afortunado, né, por estar nesse caminho, também muito pecaminoso, né, como todos nós, né, caídos, né, mas sempre na persistência de ser alguém melhor, de fazer tudo que o Guru quer, o que ele gosta, e isso que tem tudo para falar. Sou muito afortunado e agradeço muito, e sempre vou até fazendo isso, agradecer, porque é muito importante o agradecimento, né, aos gurus, Srila Govinda Maharaj. Obrigado. Haribol. Raghunanda, fala um pouquinho aí.
Bem, eu sou meio novato ainda, faz pouco tempo que eu fui iniciado, mas eu sou muito estudioso, então eu leio muito, procuro saber, né, um pouco sobre esse universo imenso que é o Bhakti Yoga, né? E falar um pouco de Govinda Maharaj eu li um texto dele que ele fala que para a gente ser devoto a gente tem que ter a consciência e ser sério. E o que seria ser sério, né? Ser sério seria seguir as orientações do Guru, né? E respeitar o Guru Varga também. E ter sempre a humildade de saber que a gente não é nada, né? E saber que a gente não tem nenhuma aspiração. Se a gente é grihasta, a gente não tem que querer ser Brahmani, ou querer ser sannyasi, ou querer ser o Maharaj, ou querer ser o Acharya. Então a gente tem que querer ser um devoto primeiro. E a gente não é, a gente é apenas um aspirante a devoto, né? A gente erra muito ainda. Então uma coisa que eu tentei absorver de Govinda Maharaj é isso, de ser submisso ao que o Guru fala. E tentar seguir o que o Guru fala. Que é cantar o santo nome todo dia, que é oferecer a boga para o nosso altarzinho em casa, né? Cantar antes de comer. E ler os livros da missão. E seguir o que eles deixaram para nós, né? E respeitar o Guru Varga, né? Respeitar o Guru que passou, né? O Acharya, o Nirmal, né? E ter eles como nosso Guru também. E saber que eles falam por todos eles que estão aqui, né? Que vai até lá na ponta lá, esquerda, né? Então não é uma coisa que veio, não é o Govinda, que segue vem há milhares de anos e chegou até ele ali, né? E estamos aqui hoje glorificando o Guru. Então era isso que eu tinha para falar. E eu me sinto muito honrado de poder ter feito o convite aí para o festival de hoje, né? De ter tido essa fortuna espiritual. E agradeço muito. Uma coisa interessante em relação ao quadro de Govinda Maharaj. Quando eu trouxe meu filho aqui, meu filho se prostrou, deitou na frente do quadro assim, dele. Então, para ver a fortuna espiritual que tem esse homem, né? Então é só isso. Eu tenho a agradecer. Shri Govinda Maharaj Ki Jai. Só comentar um pouquinho o que o Raghunanda Prabhu falou. Dizem que quando Shri Govinda Maharaj ia no aeroporto, ou enfim, em algum lugar assim, os guardas do aeroporto, normalmente na Europa, todo mundo é muito seco, muito fechado, né? Segurança, aqueles guardas enormes e tal, de terno, e eles prestavam reverência para Shri Govinda Maharaj sem saber quem era. Não é só teu filho, não. Né? Então, você vê só como a alma percebe que é um devoto puro, né? Quem tem sinceridade percebe um devoto puro. A alma percebe, o filho tem uma a alma, quem é sincero percebe. E só comentar também que o Vrajaraja Prabhu falou, de nós agradecermos, né? Mas a melhor forma de agradecer, Shila Acharya Maharaj deu uma aula falando, não é você falar Gurudeva, obrigado, é seguir o que o Guru fala. E se Acharya Maharaj falando, não adianta você ter a foto do Guru em casa, se oferecer uma flor, você oferecer água, oferecer boga, se você não segue o que ele fala. Você tem que seguir o que o Guru fala, não é somente oferecer a flor, oferecer, também faz parte, sim, também faz parte. Mas o mais importante é você seguir o que ele fala, tentar seguir o máximo possível. É muito difícil seguir tudo que o Guru fala, claro, né? Eu acho que aqui, não sei, não posso julgar ninguém, mas eu não consigo, né? Então, fazer tudo que o Guru fala. Mas a gente tem que tentar, porque não há outra forma. Se você quer entrar em Sharanagati, que é o único caminho para Deus é Sharanagati, entrega total, você tem que seguir o que o Guru genuíno fala. Regras e regulamentos são super importantes. Nós não estamos em Iraga-marga, nós estamos servindo quem está em Iraga-marga. Iraga-marga é serviço espontâneo. Então, a gente tem que seguir, sim, como falou Shri Govinda, não intoxicação, não sexo ilícito, não jogos de azar e nem comer carne. E tem o quinto ponto, que Prabhupada também não deu tanta ênfase nisso, mas é você não acumular dinheiro desnecessariamente. Na época eles falavam de ouro, né? Ouro e tal, mas não acumular dinheiro desnecessariamente. Então, se você não seguir esses 5 princípios, não tem vida devocional.
Não tem? Você está com uma âncora, você rema, 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 e não sai do lugar, porque você tem uma âncora no fundo do rio, do mar, do que for. Né? E quem não falou ainda? Só eu. A Xunanda, né? Ela tem microfone já. Agora eu quero 2. Não, eu vou ser bem sucinta. Quando eu era pequena, por tudo assim que a gente ouve, né, de Govinda Maharaj, infeliz nós que não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, porque ele, pelo tudo que se fala, pelo tudo que se lê, que ele já escreveu, ou tudo o que o depoimento de todos aqui também, né, que tiveram ele na presença, né, devia ser uma coisa realmente muito grandiosa, muito fabulosa, né, por tudo que é relatado. Então, eu só queria comentar isso, que infelizmente, ou felizmente, não, felizmente, mas a gente ainda tem a oportunidade de conhecer outras coisas. Não é bem assim, cara. a gente tem uma visão limitada. Poxa, eu não vi ele, mas ele está aqui. Não, sim. E aí a Vishaka Didi, né, uma devota que é dessa Safrão, ela veio aqui e tal, e eu também falei para ela, poxa, eu não conheci ele, meu guru, né, eu tive contato ali no Mundial e tal. Ela falou, mas ele está aqui, ele está vendo você fazer o serviço, ela falou. Né? Não, ele está aqui. A gente tem um sentimento. É uma visão, porque nós não somos devoto puro, né? Então a gente vê. A esse ponto, não é que está nas escrituras. As escrituras falam, Rupa Goswami, Padechamrita. Então, Padechamrita é o néctar da instrução, né? de Rupa Goswami, da qual Shri Dharma Maharaj era o Rupa Goswami do Gaudiya Vaisnavismo. Todos Gurubhai, discípulos do Sri Bhaktisiddhanta, se reportava a ele. Isso é sem dúvida, em todos os Gaudiya Vaishnavas perguntar, não. O devoto mais sênior que todos procuravam é Shri Dharma Maharaj. Né? Então, é falado. Tem duas associações com o Guru. Vani e Vapu. Vani, Vapu é com o corpo do Guru. E Vani é com as instruções. Das duas, qual é a mais importante? Vani. Como o Damodara acabou de falar, seguir as ordens do mestre espiritual. Então, o Guru está presente. Inclusive, é até de arrepiar se você ver direitinho o Siddha mesmo de Shri Govinda Maharaj. Porque esse quadro é impressionante mesmo. Você fica olhando para ele está sentado ali. Sim. Né? É uma coisa assim, que você olha assim, parece que você tomou um negócio, mas e a realidade também, graças ao serviço de Damodara Prabhu. Por quê? Porque tem puja todo dia. Se tem puja todo dia, o que firma a nossa vida espiritual é nosso sadhana, diário. Então o Guru está presente. Você olha ali, ele realmente está ali. E muitos conheceram o Guru fisicamente, mas se não segue nada que ele manda fazer, não está seguindo o Guru. E hoje acontece muito isso. Muita gente iniciada, milhares e milhares, Panchaviu e Vijay, milhares nós vimos, Uracikananda. Aonde estão esses devotos agora? Então, e até muitos conheceram Vapu, viram Shri Govinda Maharaja mesmo. Então, é a coisa Vani e Vapu. Das duas, a mais importante é seguir as instruções do mestre espiritual e, como Damodara falou, do Padechamrita, que é o néctar da instrução também, guardar dinheiro. Né? Você guardar, não, o que vai acontecer no futuro, etc. E tal. Também, como ele fala, eu sempre lembro de Damodara, que é uma coisa védica, né? Vida espiritual não tem aposentadoria, não tem Semana Santa, mas o quê? Não tem férias, não tem aposentadoria, não tem feriado. É dia a dia, até o último dia do dia. E graças a Deus o caminho individual, senão a gente estava ferrado. Só fazer um comentário aqui para quem não conhecia o Shri Govinda Maharaj, não sobre a grande.
em relação a essa tela, para quem não conheceu, sinta-se conhecendo, porque é exatamente, é vivo e é exatamente ele como ele é, né, Pantian? Exatamente. Ele é exatamente isso. E realmente essa imagem é uma deidade, ela pulsa, a realidade é viva mesmo. É assim, para você que não conheceu, te apresento ele como ele é. Graças a Deus, eu tenho uma curta dele em casa todo dia. Esse sapato, na minha cabeça. esse sapato aqui, Shila Govina Maharaj usou bastante esse sapato. Né? Eu tenho uma curta dele aí também, eu esqueci de pôr aí. Mas o que o Shila Govina falou, os gurus falam, né, sobre o piolho. O piolho está na cabeça do guru, mas ele não está fazendo nenhuma associação com o guru, ele está sugando o guru. Então, tem uma aula de Shila Chamaraj que ele fala, existem 3 tipos de discípulo. Aquele que é o guru bogi, ele desfruta do guru. Tem o guru tyagi, aquele que renuncia o guru. E tem o guru sevi, que é aquele que serve o guru. Né? Então, a gente tem que servir o guru. E a associação, a gente todo dia tem associação aqui com um dos gurus, porque a gente lê a aula deles. Então, a associação com o guru não é estar perto, não é dormir na cama ao lado. A associação é escutar eles, e não só escutar, né? Fazer o que eles estão falando. Porque escutar qualquer um ouve. A gente tem que fazer o que eles orientam. Já está tarde, né? Alguém quer mais falar? Quer falar um pouquinho, ou Tatiane? Fala um pouquinho aí. Você veio poucas vezes aqui, mas enfim, ela já tem... Tatônia. Tato é verdade, Tatônia. Foi isso. Tatônia. Ela é a esposa do Anderson, quem não conhece, né? E eles fizeram um altar em casa, né? Eles tinham a foto do Tila Kamini Ramaraj em casa. Vieram poucas vezes aqui, né? Já estão assim com o altar em casa. Anderson. Isso é muito importante. É Anderson com uma. Pode falar, né? Só um é filho de rei. Eu só tenho a agradecer também pelo espaço. E hoje foi um dia bem cansativo para mim, assim. Tô aqui, sim, sabe? Mas falei, não, tô presente, eu tô me sentindo bem com um pouquinho de cada palavra que vocês trouxeram aqui no espaço. E aprendendo cada dia, né? Cada vez que a gente vem, a gente vai aprendendo um pouquinho. E é isso. Anderson, acho que só falta você, né? Sim. E o Nicolas, se quiser falar alguma coisa. O Nicolas não conheceu, claro, o Shila Govina Maharaj, mas nem a Chara Maharaj, mas a Chara Maharaj conheceu ele. Porque como o Nicolas era bebê, lembra a mãe dele, né? Aí ele com o Nicolas no colo e tal, e a Chara Maharaj chegou a ver ele, né? Sim. Então, ele não conheceu o Shila Govina Maharaj, mas o outro guru sucessor conheceu ele, né? Então, também... Lacho veio muito abraçado com a Chara Maharaj. Eu lembro, na casa do Fry. Ele era diabético. Mas ele comeu. Ele comeu que eu vi. Ele comeu 2. Hoje eu vou sair e vou comer. Eu só falo, não, vocês podem falar, eu vou comer. Comeu. A Chara Maharaj. Bom, só fazer um comentário rápido também, né? Acho que primeiro agradecer a todo mundo que está presente, está compartilhando da experiência que cada um tem, dos conhecimentos, né, que vocês já possuem, e trazer um pouco assim do sentimento que a gente tem, né? Tanto eu pessoalmente como a Tatiana, a gente começou a procurar, né? A gente estava buscando alguma coisa, a reforçar a nossa fé, né? Que a gente está num mundo muito material, né? Então já fazia um bom tempo que a gente não estava buscando, né, religiões, e a gente teve o privilégio, né, de conhecer aqui o templo, né? A gente conheceu pela internet, então a gente veio, o Damodara deu, né, todo um retorno pra gente no início, e isso aí chamou muita atenção. Então desde o primeiro dia a gente se sente bem, né? Então é um lugar que a gente vem, não é por obrigação, né? Não é por se sentir bem mesmo, né? Quando a gente vem, um pouquinho de cada um que fala, a gente consegue absorver, né? E o Damodara também tem um conhecimento muito, muito grande, assim, a gente percebe que, né, tem uma qualidade na prestação, né, do guru. E a gente, assim, a dificuldade que eu tenho é justamente, tomara que todo mundo tenha tido no começo, né, que é assimilar tudo, é muita informação, né, assimilar tudo isso. E eu
não sou tão estudioso, né, como o nosso amigo falou, mas eu fico agoniado com isso, né? Mas a gente tem o objetivo de aprender bastante com todo mundo e compartilhar também um pouquinho do que a gente tem aí de experiência com vocês. Então, para terminar, o segundo para não parar é a canção glorificando todo mundo para não parar, né? A Associação Discipular, desde o início até. Não temos ainda o Pranamanta de Shilatila Kanige Maharaj, mas temos aí no livro, página 238, vamos cantar, e nós vamos escutar. Vai fazer o fúrio mesmo tempo. Depois, nós vamos escutar Shilacharya Maharaj cantando Seguro para não parar. Essa canção é emocionante, tem um vídeo aqui, e é emocionante ver ele. Foi no dia da posse dele que ele cantou essa canção, e que Adi Maharaj cantou para a mantra dele quando esteve na hora. Então vamos lá cantar Seguro para não parar. Acho que ele vai botar lá. De desligamento. Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sevanamukha Krishna Hare Hare Krishna Hare Chaturmukha Hare Krishna Sevanamukha Hare Chaturmukha Brahma Hare Narada Ramati Brahma Hare Hare Narada Hare Vyasam Vajjaya Vyasadaso Narad Hare Vyasa, Vajjaya Vyasadaso. Hare Krishna Bhagavana Bhagavati, Bhagavana Bhagavati. Hari Madhava Bhakti, Akbar Madhava Hamse, Hari Madhava Bhakti. Chabali Ramdikara Kare, Chabali Ramdikara Kare. Hare Atmavedo Shishodai, Kittaname Poridai, Atmavedo Shishodai. Hare Atmavedo Shishodai, Kittaname Poridai, Atmavedo Shishodai. Hare Taha Haide Daya Nidhi, Tarorasa Vidya Nidhi, Taha Haide Radhino Hailo Taha Haide, Taha Roti Taro Jai, Tarvoname Poridai, Taha Roti Taro Jai, Bada Jano Bhalo Mate, Param Bada Jano Bhalo Mate. Hare Jayon Harma Dashekati, Sipusutta Modati, Jayan Dashekati. Hare Taha Haite Brahmana Tinto Suri. Hare Vyasotinto Tarodas, Lokshipati Vyasodas, Vyasotinto Tarodas. Taha Haite Madhavendra Puri, Taha Haite Madhavendra Puri. Hare Madhavendra Puri Baro, Shishya Baro Sri Ishvaro, Madhavendra Puri Baro, Shishya Baro. Nityananda Siya Chaitanya Vibho, Nityananda Siya Chaitanya Vibho. Hare Ishvaro Puri Ke Bhanna, Puri Ke Chaitanya, Ishvaro Puri Ke Bhanna. Hare Jagadguru Gaura Mahaprabhu, Jagadguru Gaura Mahaprabhu. Hare Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Mahe Hare Rupanuga Jane Radhikana, Hare Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Hare Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Hare Rupanuga Jane Radhikana, Hare Vishambhara Priyamka, Sisharupa Dhamavadharo, Vishambhara Priyamka, Sisharupa Sri Goswami,
রূপ সনাতন শিব আরে রূপ প্রিয় মহাজন জীবন ঘনাথ রূপ প্রিয় মহাজন জীবন ঘনাথ কবি কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ দাস প্রিয় বরম নরতম সেবা পর কৃষ্ণ দাস প্রিয় নরতম তার পদ বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ বলদেব জগন্নাথ বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ আর তার প্রিয় শ্রী ভক্তি বিনোদ তার প্রিয় শ্রী ভক্তি আর মহাভাগবত শ্রী গৌর কৃষ্ণ বর মহাভাগবত শ্রী গৌর কৃষ্ণ হরি ভজ অনিতে যার মন হরি ভজ তদনু মহাজন শ্রীকৃষ্ণ কি তনধন তদনু মহাজন শ্রীকৃষ্ণ কি দেবা দিল পুরী জনকা দেবা দিল আরে শিব সোমান মুড়ি বড় সমাসে বসেলা বড় আরে শিব সোমান মুড়ি বড় সমাসে বসেলা বড় আরে তাহার দই কথা শোনা আরে তব ভিন্ন দেহ দীপ সৌর বড় ভূমিক ভিন্ন দেহ দীপ সে পদার পদ পদ্ম সে আরে সুসিদ্ধান্ত মুক্তি সিদ্ধিধর কোন বড় সুসিদ্ধান্ত রূপানুগম সাধু সে সাধম রূপানুগম তার প্রিয় মানবভীষ্ট আপনে সাদাষ্ট তার প্রিয় মানবভীষ্ট আপনে সাদা ভক্তি সুন্দর শ্রী গোবিন্দ নাম ভক্তি সুন্দর প্রিয় সবে গৌর নিজ সবে গৌর মর গুরু পরম্পরা জয় গুরু পরম্পরা জয় গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা জয় গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা গুরু পরম্পরা Vamos ver quem participa.
participou conosco hoje, tá agora, e depois eu faço o Guru Puja. Senão a gente esquece, e aí não fala quem está aqui. Eu vou falar primeiro presencialmente. Primeiro vai falado por ordem de quem está há mais tempo, né? Então vamos começar agora pela ordem inversa. Então temos aqui o Nicolas Nimai, o nome dele é Nicolas Nimai. Ele recebeu o nome Nimai porque Srila Ashara Maharaj falou para o Vrajaraja Prabhu, coloque o nome Nimai. É o segundo nome, mas é o nome. Então, Nicolas Nimai. Nós temos o Anderson aqui conosco também. Raghunanda Prabhu. Deixa eu ver na sequência aqui. O Rasikananda Prabhu. O Vrajaraja Prabhu. O Vijayaksha Prabhu. O Panchatattva Prabhu. O Shri Govinda. E aí temos aqui a Tatiane, a Shunanda Didi e a Lakshmi Devidasi também conosco aqui. Lakshmi Kanta Devidasi aqui conosco, não sabia? Já falei. Já falei. Não esqueci o ano. Não esqueci, senão não vem mais o tempo. Peraí, vamos ver quem está então conosco aqui, online. Tem um grupinho aqui assistindo. Hoje de manhã também tinham 20 pessoas assistindo. Temos aqui conosco hoje, deixe-me ver aqui, a Shrimati Devidasi está aqui conosco hoje, a Malini Devidasi, de Araraquara, Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, o Vrajaraja, hoje está nos dois lugares. Ele deu uma dividida, ele está aqui também hoje. Temos aqui também a Amrita Didi Quadipurusha Prabhu também, aqui eles não puderam vir. A Jashodananda Prabhu também, ele é da Venezuela. Deixe-me ver aqui, ele cumprimentou todo mundo e tal. Temos aqui também, deixe-me ver. Peraí, agora vamos. Esse aqui é a pessoa que comentou, agora quem curtiu. A Tiene também está aqui conosco, ela curtiu. O Vraja curtiu aqui de novo também. O Vraja está em todas hoje. Temos aqui também a Andréia Flores conosco. Andréia Ferreira, tem várias Andréias hoje aqui. A Júlia Maria também conosco. A Fernanda Miele também conosco aqui. Que aparece para mim são esses. Mais um aparelho lá, deve ter mais gente também. Você consegue ver lá, Graciela? O que um aparelho não tem, o outro tem. A continuação. Vai rolando para vai rolando para cima. Tem bastante, Dias, Samantha Sampaio, Márcia Maciero, Carla Dias Moreira. A Carla também está aí conosco. Krishna, já falou, Rama Gopal. O Rama Gopal também, Prabhu. Hugo Miodo. De novo, ele está no outro também. Quem? Outro nome, eu não falei que é 7, cara. Andréia, vamos completar 7. A GM, Jerry Vega. Jerry também conosco. Yashodananda, Lila Shakti. A Lila Shakti também conosco. Yashodananda, não sei se eu já falei, essa Samantha Sampaio. Então, vamos agora fazer o Guru Puja. Vocês vão cantar a canção, o Arati de Srila Govinda Maharaj. Eu não sei se está na página 42 ou 4, na 4... É alguma coisa assim, 40 alguma coisa. Procura aí, chama Sri Guru Arati. Você puxa, Aracenada? Você está com o microfone? Não, dá uma olhada, segura o Arati. É 40 alguma coisa. 39. Não, segura o Arati. É uma antes. Ah, 36. Espera que eu vou fechar o botão. E qual o Guru Arati? Página 36. Obrigado, tá bom. Eu seguro para você. Ele vai fechar o. Vai fechar. Tchau. Ah, não, peraí, eu vou tocar, perdão, desculpa.
Você vai cantar. Vou cantar. Quer cantar? Obrigado. Se alguém puder fazer o seva de filmar, o Guru Puja, que é a Shila Govinda Maharaj, e também quando os devotos forem fazer a reverência, né? Tira a foto, por favor. Para quem não sabe como que é o Puspanjali, você presta reverência para a Shila Govinda Maharaj, né? Primeiro presta reverência, pega um pouquinho de pedra lá na mão direita, nunca usa a mão esquerda, nem as duas, a mão direita, faz círculos no pé de Shila Govinda Maharaj e joga no sapato dele e nos pés dele, tá bom? Pode começar. Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Chaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Jaya Jaya Gurudeva Rarati Utpala Jaya Jaya Gurudeva Rarati Utpala Govardhana Padapite Bhuvana Mandala Govardhana Padapite Bhuvana Mandala Bhakti Sundara Deva Prabhu Sirumani Bhakti Sundara Deva Prabhu Sirumani Swami Govinda Jaya Nandirathani Swami Govinda Jaya Nandirathani Ajanulambika Bhuja Tija Kalevara Ajanulambika Bhuja Tija Kalevara Ananta Prasiva Bhartiya Gunagara Ananta Prasiva Bhartiya Gunagara Gaura Krishna Janita Bhavina Swarupa Gaura Krishna Janita Bhavina Swarupa Samsar Tarite Ede Shuddha Bhakta Rupa Rupa Nugadara Tumi Koro Alokita Nugadara Tumi Koro Alokita Abhakar Samaprabha Bhuvana Vijita Puja Bhakti Pracharite Tuma Samana Akalanta Hindu Jena Jayalarita Ula Sita Vishwavasila Vipremadana Anandela Shia Gahe Savaguna Ganda Shila Shrama Bahu Jagata Machare Paramahamsa Dharma Gyan Shara Prachare Chincha Chincha Veda Gyane Tumi Adhikari Dakala Sansaya Chinta Siddhanta Dhari Tomara Mahima Gahe Goloka Mandale Nitya Siddha Parikari Savali Lashare Atita Pavana Tumi Doyara Samira Sarvakari Sumi Punya Satya Sugamira Apurvale Pranidara Pragata Pandita Radha Sanita Basisi Sila Karita
Sadhu Sange Sadanange Saralavina Sadhu Sange Sadanange Saralavina Sarva Madhya Bhakta Shishta Sarvatra Vidya Sarva Madhya Bhakta Shishta Sarvatra Vidya Gaudiya Gagane Tune Acharya Bastara Gaudiya Gagane Tune Acharya Bastara Nirankar Seva Priya Nista Kanta Dvara Nirankara Seva Priya Nista Kanta Dvara Tumhara Karuna Mage Trikala Vilase Tumhara Karuna Mage Trikala Vilase Sangarbhika Giridhari Sundamatrayase Sangarbhika Giridhari Sundamatrayase Kripa Koro He Prabhu Shigora Prakasa Kripa Koro He Prabhu Shigora Prakasa Arati Karaya Sadhe Adamadasa Arati Koriya Sadhe Adamadasa Kripa Koro He Prabhu Shigora Prakasa Koro He Prabhu Shigora Prakasa Arati Karaya Sadhe Adamadasa Arati Koro He Sadhe Adamadasa Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya 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 Guru Deva Guru Deva Jaya 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 Guru Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare
Chigovinda saiu aqui. Eu acho que sim. Vir, veja online.